Neste vídeo, vamos explorar um dos momentos mais dramáticos da Bíblia, o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, 16 e 21, Deus revela a Abraão seu plano de julgar essas cidades corruptas. Testemunhe a seriedade da justiça divina e a compaixão intercessora de Abraão. Este episódio não apenas destaca a santidade de Deus, mas também nos desafia a refletir sobre nossa própria sociedade. Prepare-se para uma jornada de profunda reflexão e impacto espiritual. Vamos juntos entender o que essa passagem tem a nos ensinar hoje. Texto bíblico. Gênesis 18, 16, 21. 16. E levantaram-se dali aqueles homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. 21. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Análise crítica e imparcial. Versículo 16. E levantaram-se dali aqueles homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Após a visita e a promessa do nascimento de Isaque, os três homens, um deles identificado como o Senhor, se dirigem a Sodoma. Abraão os acompanha, mostrando hospitalidade e desejo de entender os planos divinos. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Este versículo destaca a relação íntima entre Deus e Abraão. Deus deliberadamente escolhe compartilhar seus planos com Abraão, indicando confiança e respeito por ele. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, aqui é reafirmada a promessa a Abraão de que ele será uma grande nação e uma fonte de bênçãos para todas as nações. A aliança de Deus com Abraão é a base para esta revelação. Versículo 19. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus reconhece Abraão como um líder justo, que ensinará seus descendentes a seguir os caminhos divinos, praticando justiça e retidão. Esta responsabilidade espiritual é a razão pela qual Deus compartilha seus planos com ele. Versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, Deus menciona o clamor contra Sodoma e Gomorra, indicando que os pecados dessas cidades são extremos e chamam por julgamento divino. A palavra clamor sugere uma injustiça tão grave que clama aos céus por intervenção. Versículo 21. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus expressa a intenção de investigar pessoalmente as condições de Sodoma e Gomorra, reafirmando sua justiça e imparcialidade ao não julgar sem primeiro verificar os fatos. Contextualização com o dia a dia e aplicações práticas. Justiça e transparência. A interação entre Deus e Abraão nos ensina a importância da justiça e da transparência. Em nossas vidas, isso pode ser aplicado ao tomar decisões que afetam outros, garantindo que sejamos justos e transparentes em nossas ações. Na liderança, devemos comunicar claramente nossas intenções e decisões, buscando sempre a verdade. Responsabilidade espiritual e moral. Abraão é reconhecido por sua responsabilidade em ensinar seus descendentes a praticar justiça. Isso pode ser aplicado em nossas famílias e comunidades, onde temos a responsabilidade de educar as próximas gerações em valores éticos e morais. Pais e líderes comunitários devem ser exemplos de integridade e justiça, intercessão e compaixão.
A passagem nos prepara para a intercessão de Abraão em favor de Sodoma, que se segue nos versículos posteriores. Isso nos ensina a importância da intercessão e da compaixão. Em vez de julgar precipitadamente, devemos nos esforçar para entender as circunstâncias dos outros e interceder em favor deles. Avaliação imparcial. Deus desce para verificar os pecados de Sodoma e Gomorra pessoalmente, mostrando a importância de não tomar decisões baseadas em rumores ou suposições. Em nosso dia a dia, isso se traduz em avaliar situações e pessoas imparcialmente, buscando sempre a verdade antes de agir. Reflexão sobre a sociedade atual. A história de Sodoma e Gomorra nos desafia a refletir sobre nossa própria sociedade. Quais injustiças estão presentes ao nosso redor? Como podemos ser agentes de mudança promovendo justiça e retidão? Isso nos leva a um exame de consciência e a um compromisso com a melhoria social. A decisão de Deus de destruir Sodoma e Gomorra é um tema que levanta muitas questões sobre a justiça divina, a natureza do pecado e a misericórdia. Vamos explorar os motivos por trás da destruição dessas cidades e discutir se a ação foi radical à luz do caráter misericordioso de Deus. Pecados de Sodoma e Gomorra. Os pecados de Sodoma e Gomorra são mencionados em várias passagens bíblicas, além de Gênesis 18:19. Esses pecados incluem 1. Injustiça e violência. Ezequiel 16:49-50 destaca que Sodoma e Gomorra eram culpadas de orgulho, excesso de comida, abundância de ociosidade e negligência dos pobres e necessitados. Havia uma falta de justiça social e cuidado pelos menos favorecidos. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, vendo isso, as tirei dali. Ezequiel 16:49-50. 2. Imoralidade sexual. Em Gênesis 19, a tentativa dos homens de Sodoma de abusar sexualmente dos visitantes, que eram anjos, enviados a Ló, é um claro exemplo de sua depravação sexual e violência. A imoralidade sexual é frequentemente citada como um dos principais pecados de Sodoma. Mas, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19:4-5. 3. Arrogância e desprezo pelas leis de Deus. As cidades são descritas como tendo uma atitude de arrogância e desprezo pelas leis de Deus. Isso é evidenciado pela recusa em viver de acordo com os mandamentos divinos e pela persistência em seus caminhos perversos. Radicalidade da destruição e a misericórdia de Deus. Para entender se a destruição foi radical, é essencial considerar a totalidade do caráter de Deus na Bíblia, que inclui tanto a justiça quanto a misericórdia. 1. Paciência e longanimidade. Deus não tomou a decisão de destruir as cidades de forma impulsiva. O clamor contra Sodoma e Gomorra sugere que os pecados das cidades foram persistentes e contínuos, clamando por justiça por um longo período. 2. Oportunidade de arrependimento. Deus sempre dá oportunidades para arrependimento. Em Gênesis 18:22-33, Abraão intercede por Sodoma e Deus concorda em poupar a cidade se encontrar 10 justos nela. Isso mostra a disposição divina para perdoar se houver arrependimento e justiça. 3. Natureza da justiça divina. A destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo da justiça de Deus. A justiça divina exige que o pecado seja tratado e, em alguns casos, a punição serve como um aviso para outros sobre a seriedade do pecado. Deus é justo e não pode ignorar o pecado extremo e persistente. 4. Salvação de Ló e sua família. A misericórdia de Deus é evidente na salvação de Ló e sua família,
que foram retirados das cidades antes de sua destruição. Isso mostra que Deus reconhece a justiça e a integridade, mesmo em meio à condenação. Aplicação para hoje. Podemos aprender várias lições com a história de Sodoma e Gomorra. 1. Justiça social. A preocupação com os pobres e necessitados é fundamental. Devemos trabalhar para construir uma sociedade justa que cuide de todos os seus membros, especialmente os mais vulneráveis. 2. Moralidade e integridade. Viver uma vida moralmente íntegra é essencial. Devemos evitar a arrogância e a imoralidade, buscando sempre viver de acordo com os princípios divinos. 3. Intercessão e misericórdia. Devemos interceder pelos outros, como Abraão fez. A intercessão é um ato de compaixão e amor, e podemos pedir misericórdia e perdão para aqueles que estão em erro. 4. Responsabilidade pessoal. Cada pessoa é responsável por suas ações. Devemos examinar nossas vidas e corrigir nossos caminhos quando necessário, buscando sempre a retidão. A história de Sodoma e Gomorra, apesar de sua severidade, nos lembra da necessidade de justiça, da seriedade do pecado e da incrível misericórdia de Deus, disponível para aqueles que se arrependem e buscam a retidão. Até a próxima análise desse livro maravilhoso que é a Bíblia.